Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito de depressão e luto, quando não é possível haver um ritual de despedida no luto. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E nesses tempos desse vírus que ainda está aí, nós estamos vivendo situações onde as pessoas perdem entes queridos e não podem se despedir, porque não está sendo possível fazer os rituais de despedida, os velórios, as cerimônias, né, de despedida. Então, isso está acarretando um outro tipo de depressão, que é a depressão por luto, quando não há a despedida. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, seu Gilson, tudo bem? Está me ouvindo bem? Hoje nós vamos receber aqui a Márcia novamente para participar conosco, para compartilhar as experiências dela na luta diária contra a depressão. E ela tem participado conosco, tem compartilhado conosco muitas experiências, né? Tem ajudado bastantes pessoas. Nós temos recebido muitas mensagens agradecendo, e isso é muito gratificante para nós. Nós temos recebido muitas mensagens agradecendo. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever aí nos comentários que nós vamos responder, tá? Vocês sabem, gente, que todo luto, ele tem algumas fases, alguns estágios que precisam ser percorridos para que haja uma elaboração e uma aceitação de que aquela pessoa perdeu um ente querido. Por quê? A primeira fase, a pessoa nega, é a negação. Então, é como se a pessoa não quisesse acreditar que perdeu um familiar, um amigo, uma pessoa das relações afetivas. Então, é como se a pessoa estivesse vivendo um pesadelo. Acho que a Márcia chegou aqui. A Márcia está chegando. Então, essa primeira fase é como se a pessoa estivesse vivendo assim um pesadelo, sabe? Ela não aceita, ela não quer falar sobre o assunto. Olá, Márcia, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, tudo bem, Alice? Eu estava aqui explicando para o pessoal as fases, né, que as pessoas passam antes da aceitação, né? E como está difícil viver essas fases de luto na situação que a gente está, né, Márcia? Porque a gente está impedido de fazer os rituais de despedida quando a gente perde uma pessoa querida, um amigo, né? Então, é como se a pessoa não acreditasse, não conseguisse passar por aquelas fases, né? Que a primeira fase a pessoa nega. A pessoa não quer falar, a pessoa nega, e é como se fosse um pesadelo. Então, se não existe aquele ritual
onde a pessoa vai lá e se despede. É como se aquela fase não fosse elaborada no inconsciente, né, Márcia? Então, Alice, eu estou passando por. É engraçado você falar sobre isso, porque eu tô. Já vai fazer um ano que meu pai faleceu. Ó, a Daci aí. Oi, Daci. A Daci acabou de entrar, Seja nossa amiga. bem-vinda, Darcy. Então, já vai fazer um ano agora, em janeiro, né? Que meu pai faleceu. E eu ainda, assim, eu fico alternando, sabe? Eu fico alternando entre. É minha irmã aqui ligando. Entre essa coisa de. Eu não consigo acreditar realmente que ele se foi. E É porque essas principalmente por fases, isso que você está falando, porque ele faleceu em janeiro, em plena pandemia, lá em Manaus, a gente acompanhou como estava. Então, eu não pude ir, eu não pude me despedir, né? Desde então eu não estive em Manaus. Então, é como se inconscientemente é como se ele tivesse, eu sei que não é verdade, mas para mim é como se ele estivesse viajando. porque você, quando chegar em Manaus, que você constatar que não vai encontrá-lo, você vai passar por uma fase. Quando você passar por essa fase, que pode ser a de negação, ou a de raiva, ou a de negociação, aí você fica mais próxima da fase de aceitação. Por quê? Para a pessoa aceitar, para a pessoa vivenciar o luto de uma forma benéfica, antes dela aceitar que aquilo aconteceu, que é uma consequência da nossa vida, porque, queira ou não, Márcia, a gente não pensa, a gente não quer pensar sobre isso, mas nós estamos aqui, mas não sabemos até quando, porque é tão natural o nascimento quanto é natural a passagem, né? Porque é coisas da nossa vida. Só que nós, talvez porque nós somos um país jovem, nós não tivemos experiência de guerras, nós não temos aquela experiência com o luto coletivo, então nós não pensamos sobre a passagem. E quando acontece com nossa família, parece que é um pesadelo, porque nós não estamos preparados emocionalmente para aquela perda. Então, talvez você passou pela fase da raiva, passou pela fase da negação, mas você, como não conseguiu ainda elaborar isso, você volta talvez para aquela primeira fase de novo, da negação, onde você não quer ir a Manaus porque você não quer constatar que realmente aconteceu. Então, você, inconscientemente, você nega. Sim, Pode ser isso. é muito complicado todo esse processo e é muito individual, sabe? Sim, É como você falou, a gente sabe, eu sempre lidei de uma forma muito bacana, assim, muito tranquila com a morte. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu me considero uma pessoa espiritualizada, né? Muito espiritual. Então, eu sei que quando morre não acaba, eu sei que é só uma passagem, eu sinto isso, eu sei, eu tenho essa consciência. Meu pai não foi a primeira pessoa querida, amada, próxima que eu perdi da minha família. Ao longo dos anos, ano passado eu perdi, antes do meu pai, dois tios, dois irmãos dele, bem mais jovens, né? Antes disso perdi um outro tio que era muito próximo, e foi assassinado brutalmente. Então, assim, eu já tinha vivenciado o luto,
esse meu tio que foi assassinado foi bem parecido com essa situação do meu pai. Porque além de ter sido uma morte muito dolorosa, abrupta, né? Foi uma morte que levou a muito sofrimento, onde houve muito sofrimento das duas partes, né? Tanto meu tio, que foi assassinado, obviamente ele não esperava por isso, e meu pai, que foi em plena pandemia, né, que sofreu bastante com falta de ar, com toda aquela... Tipo, ele ficou internado, ele conseguiu internação só por 1h30. Ele teve 2 paradas cardíacas, então, e faleceu sozinho, né, no hospital, sem ninguém poder tá dando a mão a ele. E eu sempre fui, porque existem pais e pais, existem filhos e filhos, né? E eu sempre fui aquela filha que estava sempre lá, assim como ele foi aquele pai que estava sempre aqui. A gente sempre teve muito presente na vida um do outro. Mas Então, nesse momento, mesmo que você estivesse na mesma casa que ele, você não poderia estar presente, porque você passou também por essa doença, né? Eu também passei. E você sabe que é uma experiência solitária, onde você luta contra a doença sozinha, não é porque mais, não é mais, Alice, ninguém graças pode a chegar, Deus. ninguém pode Graças chegar. a Deus. Não, isso já mudou. Graças a Deus, Alice. Graças a Deus. Esse ano eu tive já alguns casos de amigos que passaram por Covid esse ano. Ano passado, não. Mas esse ano, os hospitais já estão tratando de outra forma, né? Então, o doente fica isolado, sim, mas, por exemplo, tem a mãe de uma amiga, uma colega aqui, dos nadadores, ela teve Covid em Brasília agora esse ano, há alguns meses atrás. E o marido ficou internado com ela. Ficam isolados, mas ficam os dois. Porque eles já descobriram, assim, a gente já sabe, é que no início, até o ano passado, a gente não sabia exatamente como que se propaga, o que fazer para evitar, O né? período, né? O período de É, contágio. isso. Até que ponto o contato físico, né? Que tipo de contato físico? Tudo bem, é altamente contagioso em determinado estágio da doença, né? Não é o tempo todo que a pessoa está transmitindo Covid. A parte mais contagiosa é exatamente quando a pessoa nem sabe que está com Covid, ela está É verdade. espalhando para Deus e todo mundo, literalmente, né? Como a gente costuma dizer, e ela nem sabe que ela está infectada. Então, a partir do momento que ela está infectada, que aí ela vai tomar todos os cuidados, não vai usar copo, não vai usar talher, né? Não vai pegar em ninguém, não vai abraçar ninguém, não vai beijar ninguém, vai ficar a uma distância. Óbvio, os hospitais isolam, usam roupas já. Então, assim, graças a Deus, a Covid hoje foi humanizada. Que bom, Mas o tratamento solitário então melhorou, porque olha, é muito difícil a pessoa ficar sozinha, né? eu passei por isso, por opção. Minha filha não queria de jeito nenhum, queria que eu ficasse com ela, mas tinha o meu neto e assim, o medo de passar para outras pessoas. Eu não me arrependo da minha escolha, mas realmente então, assim, na minha cabeça, essa questão da morte é uma coisa, pelo menos conscientemente, é uma coisa que já estava muito bem resolvida. Mas, como você mesmo disse, o inconsciente é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que está lá, né? Então, eu ainda
não consegui administrar essa perda do meu pai. E existem eventos, né, muito traumáticos que acabam desencadeando a depressão, Que né? tipo de eventos, assim, datas? A perda de um emprego com incapacidade financeira, por exemplo, né? Se você perde a sua capacidade de se manter de uma hora para outra, se você perde o seu norte, né? Digamos assim, se você perde a sua casa, sua moradia, se você Sim, fica são todas numa situação situações de de riscos. luto. Então, normalmente é perda. É. Normalmente é perda, mas eu já tive uma situação alguns anos atrás de uma depressão muito atípica, na verdade, causada por uma síndrome de burnout, né? Foi de fadiga, de excesso de trabalho. E eu estava numa fase muito boa, eu estava casada, eu estava feliz, eu estava com 2 empregos, eu estava resolvida financeiramente, no entanto, caí numa depressão terrível. Então, nem sempre é uma coisa negativa, mas normalmente é a perda, né? Então, no meu caso, a perda da minha condição financeira, né? Da estabilidade financeira, a perda, agora recentemente, do meu pai, separação também. A minha primeira crise de depressão foi depois que eu me separei do pai da minha filha. Isso E já faz assim, algum tempo, né? 30 anos, para ser mais exata, né? Quer dizer, 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu tô com 54, eu tinha 26 23 quando eu me separei, foi a minha primeira crise de depressão. Mas aí é mais fácil de superar, né? Porque é uma coisa que o marido não é um parente, né? O marido é uma perda porque você investiu a sua vida naquele casamento, naquela história, você constitui uma família com aquela pessoa que você acredita. Então você está investindo, né? E depois, quando Sim, as coisas não dão certo, é uma perda. Mas é uma perda difícil, mas não é tão difícil como uma perda de um familiar que você ama. Porque o marido não é família, né? Não, é uma perda dolorida? É, mas é uma coisa mais fácil. A depressão passa mais rápido, né, Márcia? olha, Alice, não sei se por ter sido a primeira, não foi uma coisa assim muito fácil, não. Eu me lembro que eu levei 10 anos de terapia, para você ter uma ideia. Para sair da crise relativamente rápido, mas eu passei por 3 terapeutas até acertar na linha que me fizesse realmente reagir. Eu cheguei a ficar muito, muito mal mesmo, né? Talvez por ter sido a primeira, porque é aquela coisa, foi a primeira, é a derrota, como você está dizendo, é um projeto que não dá certo, Sim. né? E foi o meu primeiro projeto de vida que não funcionou, né? E Até naquela então, época era tão difícil, né, ficar divorciada, separada, né, porque havia todo um preconceito, né, Márcia? A família já não quer convidar para as sim, festas porque é separada, então é sim, marginalizada, já ainda com isso, filho, né? Então existe isso, todo esse lado que a sociedade olha para as pessoas, as mulheres, né? Porque os homens tudo bem, mas as mulheres elas são olhadas com aquele preconceito. Então, é uma luta, são várias emoções que acabam
por mexer no nosso inconsciente, acaba desabrochando mesmo uma depressão. E se não tomar É cuidado, verdade. se não tomar cuidado, a pessoa entra numa depressão profunda. Eu levei mais ou menos uns 8 meses para sair da primeira crise de depressão. As outras crises que eu tive foram relativamente rápidas. Nunca passou de um mês. Nunca. Com exceção dessa última. Essa última crise que juntou, eu tive uma tentativa de casamento, né, de relacionamento amoroso, um casamento, né, que não deu certo logo depois que meu pai faleceu. Então, assim, eu emendei, eu não tive o luto, não vivenciei o luto, porque aí eu casei, eu fiquei feliz, estava casada, e 2 meses depois eu separei. Então, quando aconteceu, aí foi tudo, desmoronou tudo, né? Então, essa depressão foi uma depressão existencial. Foi uma Ainda depressão, bem que você está conseguindo vencer a depressão sem medicação, né? Só sim, com a sim, sua terapia, né? Suas atividades sim, físicas. isso. Florais, meditação, né? E assim, tendo muita paciência comigo, sabe? Eu tenho me permitido, eu tenho me escutado, eu tenho me observado mais do que eu costumava fazer, reconhecendo meus limites, reconhecendo as minhas limitações, que hoje são muitas, né? Emocionais, eu estou dizendo. Sim, Eu não me vejo ainda preparada para um outro relacionamento, por exemplo, amoroso, né? E não me cobro isso. E não tô. E isso também não é mais um problema, né? Eu sim, cada acho que pessoa tem o seu tempo, né? Tem gente que engata um relacionamento no outro e é até uma forma de se curar do antigo relacionamento. Mas, normalmente, é melhor que a pessoa tenha um tempo sozinha, para que a pessoa se reconstitua, para a pessoa ficar mais forte emocionalmente, para não repetir, né? E não projetar no próximo aquela mágoa que é do anterior, né? Que o próximo relacionamento não tem nada a ver com os relacionamentos anteriores, né, que não foram resolvidos. sim, eu tô aproveitando esse tempo, né, para realmente me curtir, me conhecer em detalhes, verificar no meu íntimo o que eu estou sentindo, lidar com as minhas emoções. A linha terapêutica que eu estou seguindo hoje, ela é voltada para a inteligência emocional, né? Segue essa linha, mas também tem uma parte bem holística, digamos assim, né? Então, a gente trabalha essa questão da perda e essa questão da inteligência emocional, né? Para você não cair nos mesmos erros. Por exemplo, ontem caiu uma ficha enorme, como a gente costumava dizer, minha. Eu percebi que eu tenho naturalmente, né, uma predisposição a querer ajudar prontamente as pessoas, mesmo quando elas não me solicitam. E, e isso não é legal, não é legal para mim e não é legal para as pessoas, né? Acaba se tornando um pouco invasivo, talvez? Não só de se tornar invasivo, é que há situações em que eu não estou em condições de ajudar.
Mas mesmo assim eu me sinto compelida a ajudar, em detrimento do que eu posso fazer, né? Então é muito fácil. E isso, na verdade, não é uma coisa, como ela é boazinha. Não, é ao contrário. Isso mostra uma soberba. Eu percebi isso em mim, Pode ser que isso demonstra. também, pode ser também, ô Márcia, um medo de ser rejeitada. Então a pessoa não consegue dizer não, porque a pessoa tem medo da rejeição, quer ser aceita o tempo todo. E ninguém pode ser aceito o tempo todo, né? Porque cada um é cada um, nós somos diferentes, né? Então não Sim, adianta querer agradar a todos, porque é impossível. verdade. Então eu tenho trabalhado isso em mim, eu estou conseguindo dizer os meus nãos, né? Eu me lembro de um terapeuta que ele falava para mim, eu dizia para ele, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Aí ele dizia, não, você diz não o tempo todo. Eu falei, como assim? Eu digo não, diz não para você, diz sim para todo mundo e não para você. Então, esse olhar para mim e ver o que realmente eu quero e o que é importante para mim e me colocar em primeiro lugar, isso tem feito toda a diferença, Isso é muito né? importante para tudo, para a vida afetiva, para a vida profissional, para a vida familiar, para tudo. É o primeiro passo, né, Márcia? Sim. Então é isso. Os gatilhos da depressão, eu acho que o principal deles é de fato o luto. E como você falou, essa questão da gente não, principalmente agora, né, nesse período de pandemia, da gente não ter conseguido elaborar, não ter conseguido se despedir dos nossos entes queridos, com certeza desencadeou em muitas pessoas episódios depressivos, né? Mesmo para quem não sofra da doença, né? Depressão. Sim. Tem pessoas que perderam familiares e não conseguiram doar os objetos, as roupas, porque a pessoa não passou daquela primeira fase, que é a fase da negação. Então a pessoa parece que não acredita e ela não consegue se desapegar dos objetos, não consegue doar aquelas roupas que ficaram, porque ela ainda está naquela fase primeira. Porque não houve aquele ritual onde cai a ficha, né, no ritual, porque a família se abraça, há um contato, há um choro coletivo, né, e a pessoa sente aquela perda. Como não está tendo esses rituais, né, então aquilo fica no inconsciente mal resolvido. É a hora da pessoa procurar uma terapia, que ajuda bastante, ajuda a passar por essas fases todas do luto até chegar na aceitação mais rápido. Porque olha o tempo que a pessoa deixa de viver, sabe? Porque a pessoa deixa de viver. Ela não consegue produzir, ela não consegue se cuidar, ela às vezes fica desleixada, fica desatenta com o próprio trabalho. Então, vai atrapalhando várias áreas da vida da pessoa, né? Por quê? Porque Verdade. ela não percebe que ela está emocionalmente precisando de uma ajuda de terapia, né? Mas também uma coisa muito importante, sabe, Alice? A terapia é fundamental. Eu não abro mão, acho que todo mundo tem que procurar ajuda. Existem várias linhas terapêuticas, né? E a pessoa deve verificar aonde se sente mais confortável, né? Mas tem que respeitar o seu tempo também, sabe? Você tem que ter consciência de que leva um tempo, vai levar um tempo. Ter paciência com você mesmo. É, Saber que o vai primeiro tem dias ano, piores, o tem primeiro dias piores, ano tem dias melhores, né?
Mas eu acho assim, a pior fase é o primeiro ano. Por quê? Vai ser o primeiro aniversário sem a pessoa, vai ser o primeiro Natal, a primeira Páscoa, tudo primeiro. Primeiro dia dos pais. E Depois, já que você falou. Aham, desculpe, pode continuar. então, depois que passa esse primeiro ano, não é que fique mais fácil, mas a pessoa já passou uma etapa, então já fica menos difícil no segundo ano. E a saudade é sempre, né? Mas a saudade é aquela saudade que você vai lembrar dos momentos felizes. Você sabe que lá na Holanda tem um ritual de velório, eu acho que você até conhece, que é no café. Então, as pessoas se reúnem nos bares, né, que lá se chama café, e eles brindam aquela pessoa que faleceu. E eles ficam agradecendo o tempo que passaram junto com aquela pessoa. Então, eles dão risada, eles fazem brinde em homenagem àquela pessoa. Ah, fulano gostava de beber tal bebida, então vamos fazer um brinde com essa bebida que ele gostava. E é um ritual que depois eles acompanham, né, a pessoa até o cemitério e tudo, né? Então, ninguém chora, eles dão risada, eles brindam, porque eles aceitam, né? É um ritual de aceitação. E cada cultura tem o seu ritual, né? Nossa cultura já é diferente. Então, só que a gente não está tendo esse ritual. E Não, né? algumas pessoas não estão conseguindo elaborar dentro de si aquela perda. É verdade. E já que você falou nessa questão aí, você falou do Natal, né? E eu lembrei, durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu ficava muito triste no Natal, sem nenhum motivo aparente. Natal, para a nossa família, sempre foi uma data muito festiva, muito alegre, porque além de tudo era o aniversário do meu pai. Então a gente estava sempre junto, sempre reunido, a gente comemorava o Natal dia 24 e a partir da meia-noite, né, a gente cantava o parabéns do meu pai e passava a celebrar o aniversário dele, né? Então era meio diferente, tanto que a ceia era mais cedo, né? Era 8, 9 horas, a gente não ceava meia-noite, porque meia-noite a gente cantava parabéns, já era sobremesa, cantava parabéns e passava a comemorar o aniversário dele. E por que que essa data se tornou triste para você depois? Não, ela era muito triste, foi muito triste durante muito tempo, eu não sei por quê, não me lembro porque até o dia que eu ressignifiquei por conta do aniversário do meu pai. Ah, lembrei agora. Lembrei. Foi exatamente quando eu deixei de ser religiosa. Porque é o nascimento de Cristo, eu sei. É, é uma data de alegria, de felicidade para os cristãos. Porém, o que eu me lembrava era do Calvário, do sacrifício de Cristo e da vida que ele ia levar. Então, isso me deixava mal, né? Foi aí que eu, assim como até hoje, eu não costumo frequentar a igreja católica, porque me faz mal ver aquele Cristo crucificado. Aquela imagem daquele homem crucificado me machuca muito. Mas é uma imagem real, né, que aconteceu, né? E as Sim, pessoas sim, pegaram sem dúvida. eles pegaram essa cena para figurar na igreja, né? Eles poderiam pegar outras cenas, né? Só a cruz, Multiplicação podia ser só a dos cruz. pães, né? Podia ser só a cruz, como é na igreja evangélica, né? Eu acho que a igreja católica
dá muita ênfase nessa. E eu entendo até. É porque foi ali que ele É para que os redimiu todos cristãos nós. não se É, esqueçam que Jesus morreu por nós. Eu acho que é isso. isso, Porque as exatamente. pessoas se esquecem, né? As pessoas se Isso. esquecem. Então, acho que Pois deve ser é, para isso. então, mas para mim isso gerava uma dor muito grande. Eu fui criada em escolas católicas, então assim, eu fui criada dentro da igreja, eu cantei em coral da igreja, então todas as vezes que eu entrava na igreja e via a Via Cruz, aquilo, toda vez que eu assistia a Paixão de Cristo, porque eu sou muito sensível, então me incomodava muito ver a maldade, né, do ser humano, o que nós É, fomos capazes realmente, é de muito fazer, sofrido. né, o sofrimento todo. Então sempre me incomodou. Eu consegui ressignificar isso com o aniversário do meu pai, né, no Natal. E aí eu comecei a me colocar responsável por fazer a ornamentação da casa, né, as luzes de Natal, deixar. E assim eu consegui não mais ficar triste nem deprimida no Natal, né? Mas levou alguns anos para eu conseguir fazer isso, né? Esse vai ser o Tem primeiro. datas que são gatilhos É, de depressão, talvez até por lembranças inconscientes que a pessoa nem sabe que estão lá no inconsciente, e a pessoa nem sabe o porquê que naquelas datas de Natal, Páscoa, Ano Novo, aniversário, a pessoa fica triste. isso. Talvez pode ser coisas até da própria infância que estão lá no Uhum. inconsciente e a pessoa não tem conhecimento, né? Porque o nosso inconsciente é uma caixinha de surpresas, né? E fica tudo escondido lá. Então, às vezes a gente Eu, acha que estamos tristes por causa de uma coisa, mas nosso inconsciente diz outra coisa. eu li uma vez, eu gosto muito de ler, né? Então, eu li, eu gosto muito de ler Augusto Cury, alguns livros, já li vários livros dele. E tem uma coisa que ele fala, que eu comecei a aplicar depois que ele explicou como psiquiatra, né? E pesquisador do cérebro. Ele disse o seguinte com relação ao subconsciente. Ele disse que a gente não consegue apagar memórias traumáticas. Nunca. Uma vez registrado, né, uma vez acontecido o trauma, ele fica lá, pode, e quanto mais profundo, mais inconsciente ele fica, né, porque a dor é muito grande, se causou um sofrimento, uma dor muito grande, o subconsciente vai ocultar, até por uma questão de autopreservação. Eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor, né? Mas ele sempre vai aparecer nos sonhos, nos atos Isso. falhos, nas atitudes que a pessoa às vezes busca determinada situação para resolver aquilo que está lá no inconsciente. Por exemplo, você vê pessoas que só se atraem por quem rejeita. Aí elas Sim, falam, nossa, mas toda pessoa que eu tenho um dedo relacionamento, ela podre. me rejeita. Então, É. pode ser que lá no inconsciente, essa pessoa foi rejeitada pelos pais, ou pelas pessoas que eram a figura dos pais, né? E aí, o que Uhum. acontece? Ela não resolveu aquilo no inconsciente, então ela procura inconscientemente pessoas que a rejeitem, para ela provar a si mesma que ela é capaz de fazer uma pessoa que a rejeita gostar dela, para ela resgatar aquele amor primário dos pais que a rejeitaram. Só que ela pode É. levar uma vida inteira nesse círculo vicioso de procurar rejeição. Por quê? Porque ela não
entrou em contato com o seu inconsciente, não viu que lá no fundo, aquela rejeição primária do pai ou da mãe está fazendo com que ela reflita essa atitude no hoje. E às vezes a pessoa desperdiça a vida em relacionamentos que não dão certo, porque ela só olha para quem rejeita. Se ela fizer uma terapia, ela vai resolver aquela rejeição primária e ela vai ter relacionamentos mais saudáveis. Então, tudo que fica no inconsciente, Márcia, ele fica escondido, só que ele se manifesta de outra forma, que a pessoa não sabe que é aquilo. Ela só vai saber se ela realmente ela olhar para dentro de si, seja numa terapia, seja numa meditação, num grupo de ajuda, né? Aí ela vai se Sim. dar conta, falar, nossa, eu estou fazendo isso por causa daquilo. O que o Augusto Cury sugere é que, uma vez identificado, né? Uma vez identificado o problema, o trauma, né? A gente pode, não tem como apagar, não tem como fingir que nada aconteceu, mas você pode ressignificar, né? Então, ressignificar é procurar tirar algum proveito daquela lição, né? Daquela situação. Tentar Conviver, ver, né? Conviver com aquilo tentar que a vida te fez, né? Então, é não, como aquela não frase, é, não importa o que a é, vida faz com a gente, o que importa é o que a gente faz com aquilo que a vida faz conosco. Então, é é, isso que ele quis dizer, você tomando conhecimento, você vai aproveitar aquela experiência para você conviver com aquilo de uma forma benéfica, como uma experiência a mais. é, eu achei assim muito legal. Então eu consegui já fazer isso em algumas situações. Por exemplo, eu tinha um trauma que inclusive quem me ajudou a perceber isso foi a Daci. Olha que interessante. Eu tinha que ter no mínimo 16 pacotes de papel higiênico na minha casa. Estava preparada Veja para a que coisa, guerra, veja que coisa mais absurda, né? Morando sozinha, 16, tinha que ter pelo menos 16 rolos de papel higiênico. Aí a Darcy, uma ocasião eu morei um tempo na casa dela, né? E ela me ajudou na mudança. Eu disse, menina, para que tanto papel higiênico? Tá preparada para guerra ou coisa assim? Falei, Darcy, é uma mania minha. Ela disse, tá parecendo trauma. Teve alguma situação na sua vida que você lembra? Alguma coisa relacionada com cocô, com tá sujo e tal? E eu não. Olha, acessa essa história aí que deve ter alguma coisa. E não é que tinha, eu me lembrei de uma história que a minha mãe contava, achando a coisa mais engraçada do mundo. Ela disse que eu tinha os meus 9, 10 meses de idade, não mais do que isso. E naquela época se usava fralda de pano, né? Não tinha fralda, enfim, as fraldas que a gente tem hoje, né? E ela disse que eu fiz cocô e vazou, né? Pela fralda, eu fiz muito cocô e fiquei brincando no berço. E ela disse que quando chegou lá, eu, eu tinha pego o cocô, eu amassava e tinha saído sujando tudo. E eu estava toda suja de cocô. O berço, o lençol, tudo. Eu tinha sujado tudo. Fiz a minha obra, né? Minha obra porque de as arte. crianças, elas conhecem as coisas tocando, né? É uma forma É, de entrar em contato com a realidade, né? Tanto é que a criança põe a mão até na tomada, né? No isso, fogo. exato. E aí ela disse que ficou tão horrorizada de ver aquilo que ela fez um escândalo
porque não tinha como me tirar, porque eu estava toda suja de cocô. Ela deve ter ficado com um nojo danado. Ela foi chamar a vizinha, ela disse, e chamou a vizinha que conseguiu me tirar, me pegando pelo único lugar que estava limpo, que era embaixo do braço. Então imagina essa cena, um bebê, né, sendo retirado do berço por baixo do braço, assim, né, sem nenhum apoio, todos, imagina o escândalo, a brincadeira, E o deve ter bebê causado. não entende o porquê daquele escândalo todo, o porquê daquela gritaria, né? Porque não Mas bastava eu um estava suja, lençol, né? Bastava pegar um lençol e falar, vem aqui, vamos uma tomar um toa. banho, né? Aí Pois é, explicar. mas ela fala que fez isso porque era muito jovem também, né? Ela ficou muito assustada com a situação, não sabia como lidar, chamou a vizinha e assim foi feito. Quer dizer, e na minha cabeça ficou o quê? Que eu não posso ficar Suja. suja, porque senão ninguém vai querer chegar perto de mim, né? Então tem que ter, não pode faltar papel higiênico na minha casa. Mas agora que você já tomou conhecimento disso, agora você já não precisa de tantos papéis higiênicos, porque agora você já tem a consciência que o papel higiênico está fazendo uma outra função que não a dele. Isso, exatamente. Hoje eu uso mais papel higiênico para limpar os óculos do que para qualquer outra coisa. Não pode faltar por causa dos óculos. É Mas verdade. não pelo mesmo motivo. Hoje já está tranquilo. E se faltar, o que que tem? Eu vou ali e compro, né? Se Você eu, vê por como que algum o motivo. inconsciente da gente, ele comanda a nossa vida mesmo depois de anos e anos e anos de uma coisa que foi lá na primeira infância. Sim, mas eu consegui ressignificar graças a ter tido uma amiga que me alertou, né? Quanto a isso. Então, assim, às vezes nem é uma terapia, às vezes é só alguém que te conhece há muito tempo e acaba dando uns insights, né? Acaba dando Sim. uns toques. Então, Alice, para aquelas pessoas que naturalmente vão passar agora, né, que já não gostam de, tem essas depressões que a gente chama de sazonal, o que que você sugere para essas pessoas fazerem agora no Natal, Ano Novo, né? São datas que normalmente deixam algumas pessoas mais suscetíveis. Tem que saber, em primeiro lugar, o que é que incomoda naquela data. O que que incomoda? É a falta de uma pessoa que não vai estar lá, é um lugar que ela tem que ir, que tem pessoas que ela não quer ver. Dependendo do que for, por exemplo, se é um lugar onde ela tem que ir e lá existem pessoas que ela não quer ver, é melhor que ela não vá, porque ela está dizendo, aquele caso, ela vai dizer sim para os outros e vai dizer não para ela. E aí ela vai ficar doente, ela vai ter azia, ela vai ficar. Pode ter até sintomas físicos, sabe? Tem gente que tem até febre. Então, é muito Uhum. mais fácil dizer não para o outro, me desculpe, mas eu não vou, e dizer sim para você, nem que você passe o Natal sozinha. A melhor companhia é melhor do que uma pessoa que é indesejada. Agora, se for a falta de uma pessoa que não vai estar lá, que não vai estar no próximo Natal, nem no outro, nem no outro, então a pessoa tem que ir. Por quê? Porque a pessoa não vai estar lá, mas a pessoa esteve lá. Então, o que vale é o antes, é o momento que a pessoa passou, é toda aquela história que a pessoa deixou, o legado, né? Então, não tem como fugir a essas datas. A pessoa vai fazer mais falta? Vai fazer mais falta. Mas a gente tem que saber conviver com isso. Porque a gente tem que retomar a nossa vida após a perda de uma pessoa.
Porque senão a gente também está se autodestruindo. A gente está deixando de viver etapas porque não quer enfrentar aquela perda. A gente tem que enfrentar o luto. Então, é aquilo que eu te falo, o primeiro ano é o mais difícil, mas depois a gente vai acostumando. E as pessoas, assim, que perdem entes queridos, no Natal, no Ano Novo, no aniversário, sempre se lembram, podem ir numa igreja, acender uma vela, conversar, né? No aniversário da pessoa, comer um pedacinho de bolo e fazer um brinde pelo aniversário da pessoa. A pessoa não está mais aqui, mas aquele dia é o dia do aniversário dele, né? Eu falo pela minha experiência que meu pai morreu em 2007, mas todo ano no aniversário do meu pai, eu compro um bolo ou eu faço um bolo. E eu comemoro o aniversário do meu pai, sabe? Legal. Porque é o aniversário dele. Então, eu comemoro. E eu fico feliz de saber que aquele dia é o dia do aniversário do meu pai. Então, eu faço meus rituais, eu também vou na igreja, também acendo velas para ele, né? E eu sinto muita saudade, a saudade é enorme, mas a gente tem que seguir em frente, porque a gente não sabe o quanto tempo a gente fica aqui. E eu acho, Márcia, que o maior aprendizado que a gente tem no luto é o quanto a vida é breve, o quanto isso pode acontecer na nossa família, o quanto a gente não sabe, né? Então, a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que aproveitar todos os dias, a gente tem que viver bem, se fazer coisas boas para a gente e deixar um legado bom, né? E não se autodestruir, não ficar triste, porque não vai trazer a pessoa de volta. É, não ficar triste é difícil. É muito difícil. Quando você chega naquela fase da aceitação, aí você aceita que a pessoa teve a sua passagem, foi muito legal, foi ótimo enquanto durou, mas isso é para tudo, para a morte, para um relacionamento que acaba, para um filho que vai embora do país, que também é um luto, né? Você pensa, foi ótimo toda essa experiência que vivemos juntos, foi ótimo todo esse período que compartilhamos nossas vidas juntos. Mas agora, daqui para frente, é outro estágio. Então, cada um segue o seu caminho. Seja a pessoa que fez a passagem, seja o marido que separou, seja o filho que foi viver em outro país, todas as situações, seja um emprego que a gente perdeu, todas as nossas perdas, elas, antes de serem perdas, elas foram umas coisas de aprendizagem, elas fizeram parte da nossa vida. Então, quando a gente tem gratidão e aceita que aquilo foi bom, mas aquilo acabou, aquilo foi embora, não faz mais parte da nossa vida aqui. Então, fica mais fácil da gente aceitar e da gente seguir em frente, sabe? Porque senão a gente se autodestrói e a gente fica doente só pensando na perda. Quando a gente só pensa na perda, a gente não vê as outras opções de vida, as outras possibilidades que estão ali na nossa frente. É verdade. No, no meu caso, especificamente, a perda é mais do que uma perda de um ente querido. Eu estou reaprendendo, né? Porque assim, meu pai não era só o meu pai, ele era meu porto seguro emocionalmente falando. Então, com a ida dele, né? Com a passagem dele, agora eu tenho que ser o meu porto seguro. Então, eu tenho que aprender a, a ser só. Essa que é a verdade, né? Eu nunca me senti só.
de verdade, porque eu sempre tive ele do meu lado e vice-versa, mesmo ele casando de novo, né? Mesmo eu casando de novo, eu constituindo minhas famílias, a gente sempre foi muito cúmplice um do outro, né? A gente tinha uma relação muito, muito profunda. E essa relação, esse vínculo, esse laço, eu sei que é eterno. Ele não Sim, vai deixar de existir. Mas aí até por questões práticas mesmo, do dia a dia, não existe um dia sequer que não aconteça qualquer coisa que eu não lembre e que eu não gostaria, que eu não pense, poxa, eu queria compartilhar isso com ele, né? isso é natural, Márcia. Isso é natural porque você ainda está naquela fase para chegar na aceitação. Quando você chegar na aceitação, você vai entender que não é possível mais compartilhar nesse momento, né? Mas que foi muito bom enquanto durou. E que você vai fazer o melhor que puder com a sua vida, se fortalecendo emocionalmente, para você nunca se sentir sozinha. Porque você estando com você fortalecida, você nunca vai estar sozinha. Porque, na Sim, verdade, Márcia, a gente só tem a gente mesmo. Né? sim, Nós somos a única pessoa que podemos dizer que temos até o resto da vida, porque as outras pessoas que nós temos, a gente não sabe até quando nós vamos tê-las. Seja sim. um amigo, seja um familiar, seja tudo na nossa vida é inseguro. A única pessoa que nós realmente temos somos nós mesmos. Por isso que nós temos que nos fortalecer para nós fazermos da nossa vida o melhor que a gente possa. Ok, é isso Essa é a mesmo, Alice. mensagem. É para ser. É, essa é a mensagem de hoje. James Collett, seja bem-vindo. Você consegue entender português? James Collett, can you understand Portuguese? Está aqui assistindo com a gente, com esse Depois nome. você traduz, né, Márcia? Estou perguntando se ele consegue entender em português, porque pelo nome não me parece ser brasileiro. Como que ele chama? James Collett. Para mim não Não me aparece aqui, para mim não aparece. não aparece o nome de ninguém? Só Nossa, a Darcy, só a Darcy. ok. A Darcy está em cima, aí tem o James Collett embaixo. Ah, tá, agora eu entendi. Ah, vou acenar para o James. Hello, James, how Isso. are you? Welcome. Good. Márcia, a Então, nossa live já está, daqui a pouco já entra no 5, 4, 3. Passa muito ok. rápido, né? Pois é, mas eu acho que hoje a gente conseguiu tocar em pontos bem significativos, né? E o objetivo é desmistificar. Então a gente tem aqui de um lado alguém que sabe o que é depressão por passar por isso, né? Por estar nessa, nesse processo de realmente de sair da depressão. Eu achei que eu já tinha superado, que já tinha superado a crise, mas tive uma situação a semana passada que acabou servindo de um gatilho. Foi difícil, foi muito difícil, porque quando tem uma outra questão aí depois da morte, a questão da partilha dos bens. Essa é uma questão muito dolorida, muito dolorosa, sabe? Machuca muito. Foi, para mim, é como uma segunda morte, sabe?
Eu entendo, mas quando isso ficar muito difícil, coloque uma terceira pessoa para resolver. Para isso existem os advogados, Foi o que eu fiz, mas o né? desgaste já aconteceu, né? Então, aí agora é lidar com ele da melhor forma possível. Mas já tem advogado. Exatamente. É. Márcia, começou a nossa contagem regressiva, está em 11 segundos agora. Eu quero só te Então vamos agradecer por lá. mandar um beijão e espero vê-la na próxima.